de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar, baixe a sua cabeça, feche seus olhos, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade nessa noite para ministrar o meu coração, para ministrar o seu coração, para nos ensinar sobre essa fé que faz a diferença. Espírito Santo de Deus, estamos diante da Tua palavra, e é com temor e tremor, reconhecendo, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, nem eu posso pregar, nem os meus irmãos podem entender, se não vier a iluminação e a revelação do Teu Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, porque só o Senhor pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E só o Senhor, Espírito Santo, pode nos trazer essa revelação sobre a fé que faz a diferença. Por isso, pedimos, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas acham que basta apenas ter fé. O problema é que alguns chegam à conclusão, e isso é uma filosofia agnóstica, que basta ter fé na fé. Sabe, irmãos, outros têm fé na religião, ou na igreja, ou no pastor, ou na denominação. Foi lendo esses versículos, Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que há 99 anos atrás, um líder religioso, ele estava lendo esses versículos, e um dia ele era um monge católico, e de repente ele recebeu a iluminação. O nome dele, Martim Lutero. Foi exatamente nesse tempo, que agora está completando 99 anos, exatamente no dia 31 de outubro de 1517, que ele pregou ali na porta da catedral de Wittenberg, aquilo que ficou com um tipo de protesto contra diversos pontos da doutrina da fé que ele seguia. Por isso, esse momento ficou conhecido como a Reforma Protestante, porque foi um ato de protesto. E, meus irmãos, quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e especificamente, assim, para estes versículos citados, a gente entende que mudança tremenda esse homem recebeu na sua vida. Na verdade, a Bíblia como um todo, os evangelhos, ou melhor ainda, o Velho Testamento, os evangelhos, as epístolas, no caso as cartas, todas nos revelam uma fé, mas uma fé que faz a diferença. Nessa carta, especificamente aos Romanos, irmãos, muitas pessoas acham que o apóstolo Paulo foi ele que plantou a igreja em Roma, ou outros pensam que foi Pedro. Quando você faz um estudo mais aprofundado, aquilo que nós temos à luz da palavra de Deus, nós descobrimos que não. Olhe que no capítulo 1, versículo 8 de Romanos, quando ele escreve essa carta, a gente vê que essa carta já era mundialmente conhecida. Ele diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Aquela igreja, quase que eu dizia, a primeira igreja batista de Roma, já era conhecida no mundo todo. Então, assim, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, quando você vai estudar os evangelhos, as epístolas, sobretudo,
Você vai descobrir aqui mesmo em Romanos, capítulo 15, do versículo 22 até o versículo 36, essa porção mostra que Paulo estava, na verdade, quando escreveu essa carta aos Coríntios, ele estava na cidade, essa carta aos Romanos, ele estava na cidade de Coríntio, levantando uma oferta para a igreja da Palestina. Então, nesse texto que nós lemos, aqui na carta aos Romanos, ele levanta essas ofertas para a igreja na Palestina, ele vai a Jerusalém e ele pretendia viajar para a Espanha. E aí, na ida para a Espanha, ele passaria em Roma, porque ele queria conhecer aquela igreja, né, que era a igreja na capital do império, que já era famosa, a igreja de Roma, que possivelmente ela foi plantada por alguém que estava visitando Jerusalém no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo no capítulo 2, quando Pedro pregou e se converteram mais ou menos 5.000 pessoas, e depois essas pessoas saíram, voltaram para as suas cidades, ou quando houve aquela perseguição do capítulo 4, que os cristãos se espalharam por todo o mundo. Não se sabe exatamente, o que nós sabemos é que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, já existia uma igreja que era conhecida de todo o mundo. Nós sabemos que posteriormente Paulo foi levado preso para a cidade de Roma, onde terminou sendo morto. Assim como Pedro também foi morto em Roma. Mas quem plantou essa igreja, até hoje a gente não sabe. Agora, quando Paulo escreve essa carta, primeiro, do capítulo 1, versículo 2 a 4, ele foca no Evangelho. Ele, digamos que no capítulo 1, versículo 1, ele mostra as suas credenciais. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Entre o versículo 2 e 4, ele fala sobre esse Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Que Evangelho era esse? Versículo 3, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele começa falando sobre esse Evangelho, que era pregado desde o Velho Testamento, havia uma promessa. Ele começa a falar, a mostrar que aquela promessa se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, que a mensagem do Evangelho, ele diz no versículo 16 e 17, que nós lemos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, olhando para esse contexto do livro de Romanos, nós chegamos a uma conclusão, que a fé que faz a diferença, irmãos, é diferente. E aí, se você pegar, digamos assim, se fizéssemos uma leitura de todo o Velho Testamento, você vai ver que a fé que faz a diferença é diferente. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, que fala de fé, porque aí a gente já dá uma olhada por todo o Velho Testamento, ali na galeria da fé, tá certo? Romanos capítulo 11, a partir do versículo 1. Hebreus, muito bem. Ainda bem que você estava só testando se vocês estavam ligados aí, entendeu? Hebreus capítulo 11, a galeria da fé. Ele começa dizendo no versículo 1 o que é fé. Então, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, assim, essa fé, irmãos, que faz a diferença, então ela muda a história. Então, somente pela fé, diz o texto no versículo 2, é que os antigos obtiveram um bom testemunho. Eu não creio numa fé que não muda. Já preguei isso aqui várias vezes. A palavra do Senhor diz que quem está em Cristo, nova criatura é. O livro de Hebreus mostra isso, que pela fé os antigos obtiveram
um bom testemunho. Alguém que diz que tem fé. Essa fé que não faz a diferença e que não muda a vida, não muda o caráter, não muda as atitudes, a pessoa não se torna uma nova criatura. Na verdade, essa pessoa nunca teve essa fé que faz a diferença. Olhe no versículo 3, que você vai entender, irmãos, que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem, que não aparecem. Ou seja, somente pela fé podemos crer no que foi revelado. Eu não posso crer, nós temos aqui muitos alunos universitários, você não pode esperar que o seu professor de história, de filosofia, da universidade, venha defender o criacionismo. Você não pode esperar que ele venha entender, compreender, jamais. Porque isso só se compreende como? Pela fé. Essa fé que faz a diferença. Veja o versículo 4. Diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo. Irmãos, eu não posso esperar que uma pessoa que não tem fé, no momento do dízimo e das ofertas, traga a sua oferta para depositar na igreja. Porque, teoricamente, a pessoa vai pensar, eu vou levar meu dinheiro para dar para a igreja. Eu vou levar meu dinheiro para dar para o pastor. Eu tenho tantas responsabilidades, tantos compromissos. A maioria dos que aqui estão, é preciso que deixe claro, chega o final do mês, o dinheiro que recebe não dá para pagar as contas. E quando a pessoa traz os seus dízimos e traz as suas ofertas e traz, como o caso de Abel, a sua mais excelente oferta, ele ofereceu o seu mais excelente sacrifício. Esse é um ato de fé. Essa é uma fé que faz a diferença. Versículo 5, irmãos, diz que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Lá em Gênesis diz que ele andou com Deus e de repente ele já não era, já não existia. Deus o tomou para si, né? Como diz o outro, levou com o corpo e tudo, né? Então assim ele foi transladado. Por quê? Porque ele teve fé para andar com Deus. E sabe o que a fé fez na vida de Enoque? Ele recebeu essa fé de maneira que, através da fé, ele tomou a decisão de agradar a Deus. Eu não posso crer, irmãos, não posso que alguém recebeu essa fé que faz a diferença, se essa fé não faz a diferença na vida da pessoa e a pessoa anda em desobediência ao Senhor. Se essa pessoa anda fazendo coisas que desagradam a Deus. Sinceramente, versículo 6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que faz a diferença, irmãos, é alguém que recebe essa fé e, a semelhança de Enoque, a pessoa faz tudo para agradar a Deus. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7, aí vem, pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Então, meus irmãos, o versículo 17 agora, por favor. Não, versículo 8, desculpa, versículo 8. Volta para o versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Agora o 17. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Meus irmãos, andar em obediência só se for pela fé.
oferecer o filho em sacrifício só se for pela fé. Então, versículo 24. Que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe, meus irmãos, o que isso significa é que Moisés abriu mão da sua própria vida. Então, o autor dessa carta de Hebreus, ele diz no versículo 13, esse é fundamental, versículo 13, todos estes, ainda tem outros na galeria da fé, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esta é a fé que faz a diferença, irmãos. Como que eu citei aqui na terça-feira, para quem não veio, que um pastor amigo meu, pastor da Primeira Igreja Batista do Conde, a filha, uma menina linda, 19 anos, ela gostava de comer essas coisas que os jovens gostam, de todinho, de pizza, de pipos, de quinojo, essas coisas. E, infelizmente, ela terminou pegando uma bactéria. Quando descobriu, Edgar, em 4 dias, essa menina morreu. Aquele pai estava dirigindo o culto, a mãe chegou a cantar um hino, a avó, com 80, eu acho que 85 anos, cantou um hino de louvor a Deus. E a gente fica assim, meu Deus, como é que pode? E aquele pai disse assim, com outras palavras, Deus não precisa me provar nada. Ele já me provou tudo na cruz, quando enviou seu filho para morrer. Isso é fé, irmãos. Assim como estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Aquele pai também acreditava, e claro, nós também, que a filha só foi na frente, que depois ele vai se encontrar com ela no paraíso. Aqui, olhando para a galeria da fé, pensando em todo o Velho Testamento, a gente não vê desde Gênesis. Irmãos, a conclusão é uma só. A fé que faz a diferença é diferente. Agora, e nos evangelhos? Então vejamos o caso da mulher do fluxo de sangue, Lucas capítulo 8. Esse texto você encontra em Mateus 9, Marcos 5, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 43. É um texto muito conhecido da mulher, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus recursos ou haveres, diz, ela veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste e logo se estancou a hemorragia. Versículo 45, mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, dizes que me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse Jesus, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa é uma fé que faz a diferença. Lucas 18, a partir do versículo 35, também é um texto que nós conhecemos, a história do cego Bartimeu. Lucas 18, a partir do versículo 35, diz que quando ele, no caso Jesus, ia chegando a Jericó,
estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando, pedindo esmola. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e mandou que lhe trouxessem. Também ele, chegando, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Versículo 43, imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Irmãos, quando a gente lê essa porção da palavra de Deus, é fácil imaginar. Bartimeu era cego. O seu ponto era ali em Jericó. E ele, de alguma forma, alguém falou dele, de Jesus para ele. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus estava curando enfermos, libertando cativos, ressuscitando mortos. E ele começou a pensar, e a conclusão que ele chegou é que que Jesus era o Messias. A conclusão que ele chegou é que Jesus era o Messias, e uma maneira de se referir a Jesus como Messias era chamado Filho de Davi. E um dia ele, de certa forma, já tinha chegado a essa conclusão teológica. E alguém ele vê um barulho, vê uma zoada, e ele diz: que barulho, que é isso aí, que é isso aí? E alguém diz: não, é Jesus que vai passando. E ele começa a gritar. Sabe, ele não grita mestre. Ele não grita Jesus, filho de José. Ele não grita Jesus, filho de Maria. Ele usa um termo teologicamente correto que implicava que Jesus era o Messias. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chega alguém: cala a boca, cego. E aí era que ele gritava. Mas quando Jesus chega perto dele e diz: o que queres? Ele diz: eu quero ver. Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Sabe, irmãos, a fé que faz a diferença é diferente. Lembra de Lucas capítulo 7? Abra a sua Bíblia. É a história daquela mulher que chega na casa de Simão. Simão era um fariseu. Ele convida Jesus para ir na sua casa. Jesus vai. Quando chega, de repente entra uma mulher, fica por trás de Jesus. Ela começa a chorar, a partir do versículo 36, Lucas 7, a partir do versículo 36. Ela começa a chorar. De repente ela está por trás de Jesus, começa a chorar e começa a molhar os pés de Jesus. E aí ela, constrangida, desamarra o cabelo, enxuga com os cabelos. Depois ela começa a beijar os pés de Jesus. E aí ela trouxe um perfume e coloca aquele perfume nos pés de Jesus. E aquele cara que convidou Jesus disse: ele disse consigo mesmo, Ele pensou: se esse aí fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher que o tocou, porque é pecadora. E aí, irmãos, versículo 40, Jesus diz assim: respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Ele disse: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Um denário era o que se pagava de salário por um dia de trabalho. Então, um lhe devia 500 denários, 1 ano e meio de serviço, e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual destes, portanto, amará mais? Versículo 43, respondeu Simão: bom, suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: muito bem, julgaste bem.
Versículo 44, e voltando para a mulher, disse: Simão, vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Deixa eu explicar aqui antes de nós lermos, irmãos. Quando alguém recebia alguém em casa, que vinha caminhando no deserto, aquelas estradas poeirentas, usavam sandálias. Normalmente, quando alguém recebia em casa uma pessoa honrada, normalmente a gente recebia, lavava os pés para refrescar. Não tinha água para tomar um banho de chuveiro. Então, lavava as mãos, lavava os pés e depois enxugava com a toalha. Depois colocava óleo na cabeça para ungir. Era assim, dava um beijo, um ósculo santo. Era assim que eles na cultura eles compartilhavam. O fariseu recebeu Jesus e não fez nada disso. E Jesus aqui diz, e voltando para a mulher, diz a Simão: vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que é aquele beijo na face. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Aí Jesus diz, versículo 48. Então, desculpa, 47. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe, irmãos, essa é uma fé que faz a diferença. Lucas 17, essa você lembra a história, a partir do versículo 11, dos 10 leprosos. Jesus, vai entrando na cidade, 10 leprosos ficam à distância, que eles não podiam chegar perto. E aí, eles saem em encontro de Jesus e de longe levantam a voz dizendo: mestre, tem compaixão de nós. E Jesus disse: vão e se mostrem lá ao sacerdote. Eles vão. No meio do caminho, um vê que está curado e volta. Então, versículo 16, Lucas 17, 16. Bota no 15, por favor. 15 está bom. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quantos foram curados? Quantos foram salvos? A fé que faz a diferença, irmãos, é diferente. Para concluir, irmãos, olhando para os evangelhos, Mateus capítulo 9, conta apenas o versículo 2, a história daqueles 4 homens que tinham um paralítico, e eles colocaram em cima de uma cama e levaram. E Jesus está em sua caminhada fazendo a obra, ele volta para a sua cidade, que é Cafarnaum, e ele entra na sua casa, e ele estando em casa, diz aqui, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Diz o texto: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Sabe o que é que Jesus olha em mim? Sabe o que é que Jesus olha em você? É a fé. A fé que faz a diferença, irmãos, é diferente. Não é fácil
conhecer, experimentar e viver essa fé. Certa vez, Jesus estava com os discípulos e Jesus deu uma orientação para eles. Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4. Jesus chega para os discípulos e diz assim, preste atenção, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter comigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Quando Jesus dá essa orientação, os discípulos olham assim, irmãos, é como se ele dissesse, assim fica difícil. Eu não tenho fé para isso não. Veja o versículo 5, Samela. Então disseram os apóstolos ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Às vezes, irmãos, para obedecer a palavra do Senhor não é fácil. Por isso, precisamos pedir, Senhor, aumenta-nos a fé. Versículo 6, Jesus diz assim, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a essa amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Irmãos, essa fé que eu quero, essa fé que eu preciso, a fé que faz a diferença é diferente. Então, assim, nos evangelhos, assim, Jesus não ensinou, ele não disse claramente para seus discípulos o que eles deveriam fazer para aumentar a fé. Mas quando chegamos no livro de Atos, descobrimos assim o quanto a fé dos discípulos aumentou. Se não, vem comigo, Atos capítulo 3. Vocês conhecem a história? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e só ora quem tem fé. Então, todos os dias era levado um homem, coxo de nascença, aleijado, o qual eles colocavam diariamente à porta do templo, chamada Formosa, colocavam ele ali para ele pedir esmola aos que entravam. Então, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, ele implorava que ele dessem uma esmola. Pedro, olhando para ele, citando, juntamente com João, disse assim, olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Irmãos, o restante da história vocês sabem. Aquele homem deu um pulo. No início ele ficou meio temeroso. Pedro pegou no braço dele, João pegou do outro lado. Aquele homem deu um pulo e entrou no templo glorificando a Deus. Aquilo foi um tumulto. Todo mundo conhecia aquele homem. Mas quando lembram de Pedro, quando ele traiu a Jesus, negou a Jesus, e Jesus disse que antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. Quando ele vai acompanhando Jesus, aí chega uma escrava e diz, você também andava com ele? Ele diz, eu não, nem conheço. Aí chega outra e diz, sua maneira de falar confirma que você também andava com ele. Ele disse, eu nem conheço. E diz o texto que Pedro praguejava, amaldiçoava e negava Jesus. É quando na terceira vez o galo canta. Pensa num cabo-amor. Mas, irmãos, quando chegamos aqui, Atos capítulo 3, quando ele é confrontado publicamente diante das autoridades, olha o versículo 16, o que Pedro está dizendo, que pela fé
em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Esta fé que precisamos. A fé que faz a diferença é diferente, irmãos. Agora, quando chegamos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aí ele dá uma dica boa, como aumentar a fé. E aí vocês sabem, todos conhecem de cor, Romanos capítulo 10, versículo 17. Essa é uma revelação que nós não podemos esquecer. Diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então nós sabemos por que foi que os apóstolos, quando chegaram em Atos, exerceram a fé, porque Jesus não disse como era que ia aumentar a fé dele, mas andando com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus todos os dias, ele foi aumentando a fé. Meus irmãos, se nós crermos nisso aqui, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então eu vou me matricular na escola bíblica. Não? Eu não vou perder um culto de doutrina. Meus irmãos, não tenha dúvida que a minha vida devocional vai ser outra. Porque eu vou crer, eu vou entender, eu vou compreender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, vai aumentar a minha fé. Então eu vou levar a sério essa questão de crer na palavra de Deus. Sabe, irmãos, quando Roosevelt estava aqui, ministrando durante o louvor, e ele trouxe uma revelação, irmãos. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Preste atenção nesse texto. 7 e 8. Sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Não foi isso que ele ministrou aqui? Nós somos, sim, filhos de Abraão pela fé. Lembrando que naquela época, como alguém era considerado filho de Abraão, descendente de Abraão, e tinha direito às promessas de Deus, era se fosse descendente. Agora, Paulo está escrevendo aos Gálatas dizendo que saber que os da fé é que são filhos de Abraão. Ainda tem mais, versículo 8. Tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que sou eu e você, pré-anunciou o evangelho a Abraão, quando ele disse: em ti serão abençoados todos os povos. Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Sabe, irmãos, a fé é fundamental para a minha vida e para a sua vida. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios, Efésios 2, versículo 8, vocês conhecem de cor, ele diz que pela graça sois como? Por meio da fé. Eu preciso aumentar a minha fé, porque a salvação é pela graça, ou seja, é um favor imerecido, não é algo que eu tenha e possa fazer para ganhar essa salvação, ela é de graça, mas é por meio da fé. Ele ainda diz: isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, o versículo seguinte, para que ninguém se glorie. Então, eu preciso de fé, ou seja, a salvação é fundamental para a salvação. Então, também, para que serve a fé, irmãos? Quando ele escreve aos Efésios, capítulo 6, vocês sabem de cor, a fé, além de servir para a minha salvação, serve para a minha proteção. Efésios, capítulo 6, vamos abrir, versículo 16.
embraçando sempre o escudo da... E esse escudo da fé serve para quê? Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Quando o maligno vem com os dados inflamados, você pega o escudo da fé e tchá! Entende? É através da fé. Por isso, irmãos, eu preciso dessa fé. A fé que faz a diferença é diferente. O autor de Hebreus, ele diz que o justo viverá pela fé, como também Paulo aos Romanos diz que o justo viverá pela fé. Quando a gente volta para o livro de Romanos, e eu trilhei todo esse caminho para expor todo o Evangelho, é porque eu creio que o Evangelho, como nós lemos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você precisa crer, precisa ter fé para que possa alcançar a salvação, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Quando Paulo escreve aos Romanos, irmãos, e aí ele traça sistematicamente um plano de salvação, à luz de Romanos, capítulo 3, vem comigo, a partir do versículo 21, ele diz assim que, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe, irmãos, alguém só conseguiria ser justificado, só conseguiria ser salvo se obedecesse à lei plenamente, 100%, ipsilitris. Essa era a aliança que Deus tinha feito com os judeus. No Romanos, ele começa a mostrar que a lei vem apenas para expor o pecado. E aqui ele diz no versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. No versículo 24, ele diz, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, como mediante para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Só para explicar isso aqui de maneira mais simples. Com a lei, Deus expôs o pecado e mostrou que o homem é pecador. Todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Ele diz, mais na frente, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A justiça se cumpre em Jesus, que morreu na cruz para me salvar. Morreu na cruz para lhe salvar, para me redimir, para que eu tivesse meus pecados perdoados. Essa é a boa notícia, essa é a mensagem do Evangelho. Olhe, pois, capítulo 5, versículo 1. Desculpa, deixa eu ler o versículo 28. 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Quando chega no capítulo 5, versículo 1, ele diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Irmãos, no capítulo 8, versículo 1, diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então Paulo vai, até o capítulo 11, mostrando, expondo
expondo assim esse plano de salvação de Deus, é a mensagem do Evangelho, que o homem jamais poderia ser salvo na obediência à palavra de Deus, à lei, até porque ele escreve aos Gálatas dizendo que se o homem tropeçar em um só ponto da lei, ele é culpado de todos. Então, diante dessa realidade que todos pecaram e por isso estão separados de Deus, Deus enviou seu Filho, que morreu na cruz. Diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o plano de salvação que o apóstolo chega no capítulo 11, a partir do versículo 33, diz: profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O que Paulo está cantando, está louvando, está exaltando, está dizendo é que o homem jamais poderia por si só alcançar a salvação, mas Deus providenciou a salvação quando enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para derramar seu sangue, para remir os pecados, para redimir, para justificar. Meus irmãos, é um projeto pleno, perfeito. E diante de tudo isso, irmãos, e alguns, por incrível que pareça, conhecendo essa verdade, se desviaram da fé. Que é isso, pastor? Quem realmente alcançou essa fé que faz a diferença não se desvia, não. Ah, não? Abra sua Bíblia, 1 Timóteo 6,10. Paulo está escrevendo para Timóteo, foi ele que disse. Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro, tutu, mufunfa, arame, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram de quê? E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quantos, por causa de cacau, mufunfa, arame, como dizia Didi Mocó, se desviam por causa de dinheiro, se desviam da fé. Para os universitários, 1 Timóteo 6,20. E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Sabe, irmãos, na nova versão internacional, se eu não me engano, diz que falatórios inúteis e profanos e as contradições da ciência, do saber. Quantos jovens consagrados, conhecedores da palavra, vão para a universidade e chega lá nos debates, falatórios inúteis, profanos e as contradições do saber, as provas científicas da criação do universo. Eu não sei, eu acho que os cabas têm mais fé do que eu. Como é que ele crê que há uma explosão atômica e de repente cai tudo no lugar, né? Que uma minhoca vira um ser humano. E, de repente, um macaco virou gente. E por que não vira mais? Entende? Mas o caba crê. Porque devia continuar virando, né? Mas o caba crê. E a ciência prova. E mostra o carbono 14. É 14, é? Mostra o carbono 14. E prova. E o cara diz, rapaz, e começa a duvidar. E o cara começa a mostrar que o criacionismo é criação humana, é filosofia grega. E o cara
passa a duvidar e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, e alguns professando se desviaram da... Pois bem, irmãos, a fé que faz a diferença é diferente. Foi lendo essas escrituras que há 99 anos Martim Lutero ele descobriu essa fé que faz a diferença. Ele descobriu que essa fé é diferente. É um dom gratuito de Deus. Romanos 3, 23. E pela graça é que somos salvos. Efésios 2, 8 e 9. Ele descobriu que só existe um caminho. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, é necessário nascer de novo. Lembra de João, capítulo 3, versículo 7? Nicodemos, que era sábio, procurou Jesus de noite e tal, e começa a conversar com Jesus. Jesus diz, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Agora, como alguém pode nascer de novo? João, capítulo 1, mostra. Diz lá que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí quando chegamos lá no versículo 11, diz que Jesus veio para o que era seu, para o povo judeu, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, versículo 12, a minha versão. Outra versão diz, deu-lhes o poder de se tornarem. João 1,12, vamos ver qual é a nossa versão aqui. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Somente aqueles que recebem esse poder, né, se tornam filhos de Deus. Todos quanto receberam. Só quem recebe Jesus é que recebe esse poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, é porque não era. Existe uma diferença entre criatura de Deus e filho de Deus. Como eu me torno filho de Deus? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É aqui que Martim Lutero entendeu que é na cruz que encontramos perdão, justificação, santificação, glorificação, salvação. Eu penso, irmãos, que ele, para concluirmos, ele que tinha uma raiz religiosa, formado em teologia, ele não era um homem incrédulo, era um homem que acreditava. Ele começou a olhar para a palavra de Deus e ele começou a avaliar sua fé. Agora, não foi com base em nada. Ele olhou para a palavra de Deus. E aí, olhando para a palavra de Deus, por tudo que nós vimos aqui, eu fico avaliando a minha fé e você avalia a sua também. Então, olhando para o livro de Hebreus, a gente descobre que o nosso testemunho é diretamente proporcional à nossa fé. A minha pergunta é: será que essa fé que eu digo crer mudou a minha vida? Será que essa fé tem mudado a sua vida? Será que essa fé me faz ofertar ao Senhor o que eu tenho de melhor, como Abel? Será que essa fé me faz andar com Deus e querer agradar a Deus como Enoque? Será que essa fé faz a diferença, como fez na vida de Noé, na vida de Abraão, de Sara, de Moisés? Eu realmente penso, irmãos, que precisamos avaliar a nossa fé.
Não precisa responder, mas você crê que quando dois ou mais estão reunidos em seu nome, Jesus está presente? Você crê que Jesus está aqui? Então, eu também creio. Mas eu queria que nós pensássemos à luz de tudo que vimos. Quando você está doente, você, sabendo que Jesus está aqui, você fica em casa ou vai para a igreja? Porque aquela mulher do fluxo de sangue, meus irmãos, ela estava doente, ela estava fraca, mas ela foi atrás de Jesus. Você tem vergonha de compartilhar sua fé, aquilo que você crê? Ou você tem coragem de gritar, feito Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Eu fico pensando se eu tenho coragem de me expor como aquela mulher que entrou na casa do fariseu, que chorou. Irmãos, às vezes eu penso que meu coração tem ficado duro. Eu lembro quando eu me converti, irmão Maurino, eu ia para a primeira igreja batista de João Pessoa, era o culto jovem. Eu já tinha passado da idade, né? Mas eu ia para o culto jovem. E eu lembro, quando cantava, eu lembro como se fosse hoje, Rússia. A música até hoje a gente canta, né? Que para mim é uma das músicas mais lindas, Consagração, que diz: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Eu lembro, irmãos, eu chegava no culto, eu ficava de joelhos, eu acho que todo mundo ficava olhando para mim, eu não fazia para ninguém olhar. Mas eu acho que as pessoas ficavam olhando para mim porque eu sabia o pecado de onde o Senhor tinha me arrancado. E eu me ajoelhava, ficava com os braços e as lágrimas descendo de goteira. E eu não estava preocupado com quem quer que seja. Eu seria o Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi. Eu era como aquela mulher, eu não estava preocupado se naquele jantar tinha fariseu, tinha publicano, se estavam olhando para mim. Eu avalio a minha fé, irmãos, e penso, né, que 10 leprosos foram curados. Só um voltou para agradecer. Como eu fico feliz de ver essas pessoas que vieram aqui, uma multidão, são símbolos, representantes daqueles 10 leprosos que vieram para aqui para agradecer. E às vezes eu conheço pessoas que, irmãos, são como aqueles outros 9. Conheço. Pessoas que chegam na igreja: pastor, ore por mim, eu estou precisando de um emprego. Quando arrumam um emprego, vazam, como diz o jovem. Vão embora. Eu estou aqui apaixonado por Jesus. E, na verdade, era pelo irmão Alberto. Tem nenhum irmão Alberto aqui, não. Na verdade, era pelo irmão Alberto. Depois que fica o caba, né? Vaza, ainda desvia o caba, né? Ou a menina também. Quantas vezes, irmãos? Mas aquele leproso, e era samaritano, voltou para agradecer. Eu fico pensando, irmãos, se eu creio que Jesus está aqui, e creio que Ele tem poder para curar, porque eu creio que Ele está vivo, eu acho que deveríamos sair daqui e procurar pessoas doentes. E trazer para a igreja. Vamos para a igreja, Jesus está lá. Como aqueles 4, sabe? A fé que faz a diferença. Que pegaram o caba, levaram na cama. Cada um pega num pé da cama. Vai, pega aí. Vai o outro, bora, vamos, leva. Tal. Chegaram lá, tinha uma multidão, não podia nem entrar. Arrodearam pela casa, subiram em cima da casa, destelharam. E desceram ele onde estava Jesus. A fé que faz a diferença, irmãos, é uma fé real, verdadeira, que se transforma em atos. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele questiona, dizendo que Abraão não foi justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Porque quem crê, como aquela mulher, vai atrás de: se eu tão somente tocar na orla, eu serei curado. Quem crê, irmãos, como aquela a outra, vai lá e vai se
chorar e vai se derramar, porque o que ela queria era o perdão dos pecados. Sabe, irmãos, acho que precisamos dizer como os apóstolos nessa noite: Senhor, aumenta-nos a fé. Agora, meus irmãos, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então eu creio, depois de tudo que pregamos aqui, é puro evangelho. Eu creio que você chegou aqui nessa noite e você recebeu o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, meus irmãos, eu não posso esquecer que a fé é o meio de salvação. Agora, a fé é algo espiritual. 2 Coríntios 2:14, 2 Coríntios 4:13, nós já estamos encerrando. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Fé é algo espiritual. Como está escrito: eu criei, por isso é que também nós cremos, por isso também falamos. Quando nós cremos verdadeiramente, a gente fala. Em cada uma dessas experiências, irmãos, eles abriram a boca. A mulher disse: eu tão somente tocar, eu serei curada. Os 4 pegaram ele: vamos lá que a gente vai levar você, que Jesus vai libertar. O 10º leproso voltou para agradecer. Quem crê, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. A pergunta é: será que alguém consegue crer sem falar? Será que alguém consegue exercer essa fé, ser salvo sem abrir a boca? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Preste atenção, irmãos. Romanos 9, capítulo 10, desculpa, versículo 9. Romanos 10, capítulo 9. Se com a tua boca, olha a importância de abrir a boca e falar. Quem crê, abre a boca. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, é um ato de fé, que você abre a boca e confessa. Se com a tua boca, se nessa noite, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e esse Evangelho que foi pregado aqui desde que chegamos, conseguiu entrar no seu coração, e gerou fé no seu coração, então se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando alguém realmente crê, essa pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, só para encerrarmos. Jesus diz assim: olhe a importância de crer e abrir a boca, porque quem crê abre a boca. Portanto, aquele que abrir a boca, acrescentei, e me confessar diante dos homens, disse Jesus, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria de encerrar dizendo que eu não me envergonho do Evangelho.
pois creio que Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá da fé. Você chegou aqui nessa noite e durante quase 1 hora a mensagem do Evangelho é pregada. De Gênesis até o Apocalipse. E eu creio que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E é no nome de Jesus. Se você chegou aqui e você ainda não expressou a sua fé de maneira pública, se você apenas crer com o coração, mas ainda não confessou Jesus com a boca, eu quero dizer que isso é fundamental. Aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso, crendo que esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e que a mensagem pregada nessa noite é o puro Evangelho, e que tem gerado fé no seu coração, sabendo que é pela graça que somos salvos, e por meio dessa fé, em nome de Jesus, eu proclamo hoje, tome a sua decisão. Diga, eu quero receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Hoje você pode se tornar filho de Deus. Aquele que crer no seu nome. Aquele que confessar com a boca. Você pode fazer isso hoje, em nome de Jesus. Então eu quero perguntar, enquanto o Espírito Santo de Deus opera na sua vida, porque eu creio que só Ele pode fazer isso. É Ele que nos convence do pecado, e todos somos pecadores. É Ele que nos convence da justiça, que Deus precisa cumprir como justo juiz a sua justiça. É Ele que também nos convence do juízo, que se não recebermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, estaremos diante do justo juiz para pagar pelos nossos erros. Mas o Evangelho hoje é Jesus morrendo na cruz para lhe salvar. É dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É lhe derramando o seu sangue na cruz para lhe dar a vida. Então, em nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite que ainda, mesmo já tendo Jesus no coração, mas não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje, recebendo a mensagem do Evangelho e crendo naquilo que expomos, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Eu já vi, querida, pode baixar. Mais alguém que quer nessa noite receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, dizendo, é hoje, Senhor, eu quero tomar essa decisão. Eu criei e eu quero confessar com a boca. Tem mais alguém? Amém. Nós vamos orar. Querida, você pode vir aqui? Pode vir, meu amor, venha. Às vezes, irmãos, nós já temos Jesus no nosso coração. E já recebemos, talvez até já confessamos, mas eu quero fazer mais uma vez, eu quero glorificar o nome do Senhor, não sei. Se tem mais alguém, em nome de Jesus, saia, vem aqui.
Vamos fazer uma oração. Você repete comigo, tá bom? Diga assim: meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai, Nesta noite, com a minha boca, com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. como Senhor e Salvador da minha vida. E com o meu coração eu creio E com meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Perdoa meus pecados. Perdoa meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida, Hoje e para todo sempre. Amém. hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos e te glorificamos, porque esse é o poder de Deus, a mensagem do Evangelho. Obrigado porque tua filha hoje recebeu o toque do teu Espírito, porque ela tem um coração sensível, também um coração obediente. Obrigado. Eu te louvo e te agradeço. O Senhor abençoe grandemente. Cada vez mais ela cresça